com ouro e joias que eles roubaram. Agora, não conseguiam sair da Alemanha com isso tudo e começar a vir em outro país. Mas que os líderes ali, por exemplo, no Engenheiro da Morte, a gente percebe que muitas empresas, muita gente ganhou muito dinheiro com isso. O Holocausto foi um bom negócio para as empresas alemãs. E as pessoas que estavam próximas acabavam criando os empresários se deram então bem. algumas pessoas que saíram, imagino que continuaram sendo mantidas por algumas empresas. Os empresários alemães, as empresas alemãs se deram muito bem, porque confiscaram empresas de judeus, né? Pegava, né? Ganharam muito dinheiro para organizar o Holocausto, para fazer o Holocausto funcionar, e eram empresas, continuaram com esse patrimônio, né? Mesmo que elas tiveram que depois pagar indenizações, mas nenhuma delas faliu. E essas empresas pagaram a indenização mesmo? E teve uma briga muito grande nos anos 60, muito grande, para conseguir que os judeus recebessem uma indenização. Foi um pouco como ele falou, quer dizer, quando você vai pagar para um cara desse? Então, não é muito o que pagam pouco, podiam pagar bem mais. Nunca é o cara que perdeu os pais. Como é que você vai indenizar a perda dos pais dele? Sim. Outros que, por exemplo, a Porsche. Eu te falo. O Ferdinand Porsche, ele era um engenheiro automobilístico, ele foi procurado por um judeu, também acho que era engenheiro automobilístico, com uma ideia de fazer um carro, um carro de corrida, não sei o quê. O Ferdinand topou, fizeram a Porsche, desenvolveram a Porsche. Quando o nazismo chega, o Porsche rouba a empresa do judeu. O judeu foge, vai para os Estados Unidos, escapou e tal. Depois da guerra, tentou reaver os direitos, não conseguiu. Então, ficou para a família Porsche. A Oetker, até hoje, é uma empresa que cresceu muito por causa da guerra. E a família não quer pagar a indenização. Bayer também é gigantesco. Bayer também, que era parte do conglomerado IG Farben. Então, as empresas continuaram ricas, mas vamos dizer, os nazistas que fugiram, com raras exceções, não tinham como fugir com fortunas. Engraçado, a gente conversou com um judeu que hoje ele mora em Uberlândia, é professor de Krav Maga lá. E ele fala, chama da Gangaram, ele contou pra gente que o tio dele foi o que prendeu... Tava na operação. Na operação que prendeu o Eichmann na Argentina. E ele tem um orgulho absurdo de falar isso. Ele conta detalhes, assim, que os materiais que eles usavam para pegar o Eichmann, eles, tipo, a luva tá lá guardada ainda e eles colocaram luva para não encostar na pele dele do nojo daquela pessoa, né? Da repulsa que tinha dele. Isso, você tem conhecimento dessa operação? Assim tem um livro muito bom, que é Capturando o Eichmann. É um livro muito bom que um dos agentes do Mossad escreveu. Foi uma captura espetacular, a captura dele, né? Foi espetacular. E... eu acho que foi uma das operações mais incríveis do Mossad, foi a captura do Eichmann. Como também foi a morte do... Estou tentando lembrar o nome, esse cara que tinha o pedalinho em Guarapiranga. Tinha um pedalinho em Guarapiranga. Ele tinha um hidroplano na represa de Guarapiranga, Interlagos. Como é que chamava? Caramba, velho. Chukors. Teve uma operação para encontrar esse cara também. Chukors, não lembro o primeiro nome, o segundo nome é Chukors. Ele era um herói da aeronáutica da Letônia, letão, colaborou com os nazistas, participou de assassinatos de judeus, fugiu para o Brasil. Primeiro ele teve os pedalinhos lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Aí ele foi identificado, fugiu, veio para São Paulo e ele tinha um hidroplano aqui. Passeava na represa de Guarapiranga e tal. E descobriram ele. Aí o Mossad preparou uma operação. Um cara ficou muito amigo dele, amigo pessoal, tentando convencer ele a serem sócios num segundo aviãozinho, né? E o cara até que ganhou a confiança do cara, levaram quase um ano. Aí levaram ele para o Uruguai.
Falaram, tem um aviãozinho para vender no Uruguai, vamos lá para Montevidéu ver. Eles foram para Montevidéu, mataram ele lá e colocaram ele num baú e avisaram a polícia. Tinha um motivo para não matar ele no Brasil e tinha um motivo também que não iam conseguir extraditá-lo, então mataram. Tem algumas operações realmente bem bacanas nisso aí. Teve muitos que foram para a União Soviética, que foram para os Estados Unidos também, como cientistas. Estados Unidos, sim. A União Soviética eu não conheço. Eu sei que para os Estados Unidos, sim. Por exemplo, o Werner von Braun. Né? Werner von Braun era um engenheiro que desenvolvia a bomba V2, a bomba voadora, que era uma arma que o Hitler esperava que ia conseguir acabar com a Inglaterra e mudar o curso da guerra. O Werner era muito bom nesse tipo de trabalho. Depois da guerra, ele foi levado para os Estados Unidos e trabalhou na NASA. Ajudou a NASA a lançar foguete. Aí foi o pragmatismo pós-guerra, né? Porque quando acaba a guerra, a União Soviética conquista o leste europeu, não sai mais. Os outros ingleses e americanos libertam o outro lado da Europa. E aí o inimigo passa a ser a União Soviética, né? Sim. Tem a Guerra Fria, aquela coisa toda, o inimigo é a União Soviética. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, de uma certa maneira, os nazistas que eram contra o comunismo passaram a ser amigos do outro lado. Por isso que alguns nazistas foram ajudar os Estados Unidos, foram participar dessas coisas, né? Os mais criminosos não, mas alguns como o Werner, sim. Eu falei que na União Soviética é mais improvável porque uma coisa que eu aprendi viajando muito para o leste europeu, visitando campos e tal, todos os campos nazistas no leste europeu que estavam inteiros foram preservados. Os que os alemães destruíram, Stalin transformou em memoriais, colocou monumentos e tal. Do lado ocidental não aconteceu isso. A maioria dos campos nazistas foram destruídos. Às vezes tem uma plaquinha, não tem nenhum memorial, nada grande. Isso eu aprendi indo para o leste europeu, porque a ordem do Stalin era preservar esses locais para mostrar como a direita é ruim e a esquerda é boa. Sabe? Olha o que os fascistas fazem, enquanto nós socialistas somos o paraíso. Ele não falava dos gulags, ele não falava do assassinato dos opositores, mas olha como tanto que eles chamam de fascistas. Esses memoriais sempre é fascista, não é nazista. É a propaganda soviética, né? Eu tenho uma prima minha que mora na Alemanha e ela fala que lá na Alemanha eles não gostam de ficar relembrando. Eles têm vergonha, né? Ninguém gosta, é uma vergonha, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu conversei com um professor de filosofia que morou lá há muito tempo e ele falou assim, eles não conversam, mas o tempo todo tá em evidência lá para ser mostrado. Eles sabem o que aconteceu, eles têm vergonha. Depois da guerra, nenhum alemão era nazista, viu? Não tinha nenhum alemão falou que era, que colaborou, que participou. Não dá nem para entender como é que tinha tanto nazista na Alemanha durante a guerra. Acabou a guerra, nenhum avô, nenhum pai. Todo mundo era contra o Hitler. Eles escondem, né? Tem que esconder, é uma vergonha, tem que esconder. É que era muita gente e você falou que não eram só os soldados que participavam como nazistas, era todo mundo. Todo mundo. É como hoje, sociedade alemã. É como Gaza. Não é o Hamas, são os palestinos. Olha, durante a Segunda Guerra Mundial, teve milhares de poloneses que salvaram judeus. Milhares de holandeses salvaram judeus. Milhares de franceses salvaram judeus. Milhares de italianos salvaram judeus. Não teve um palestino que salvou judeu em Gaza. Não teve um palestino que avisou o exército, olha, naquele túnel tem um refém. Palestinos receberam os reféns em casa.
Tinham reféns que ficaram presos. Tinha um professor, teve um refém que falou, ela estava na casa de um professor palestino. O outro falou, estava na casa de uma família palestina, a família não dava comida, deixava ela tomar banho uma vez por mês. Quer dizer, todos colaboram, todos colaboraram. Os palestinos colaboram, os palestinos são a favor do Hamas. A gente tem que parar com esse politicamente correto, dizer que eles são os coitadinhos. Não são. Eles querem destruir Israel. Eles nascem ouvindo que Israel tem que ser destruído. A criança palestina, a gente vê filmes, ela recebe uniforme, recebe arma de brinquedo, ela faz hinos contra os judeus. Crescem assim. Na Alemanha não foi diferente. Foram anos e anos de doutrinação nazista para convencer os alemães de que os judeus eram os culpados de todos os problemas e tinham que ser destruídos. E eles acreditaram, eles concordaram, aceitaram. Por isso que você não consegue matar 6 milhões de pessoas se não tiver a colaboração de todo mundo. Não consegue. Na Ucrânia também foi assim, né? A Ucrânia foi violento também. A Ucrânia teve um dia na Ucrânia, um dia, perto de Yom Kippur, que 33 mil judeus foram assassinados em um dia, num lugar chamado Babi Yar. Babi Yar é um bairro perto de Kiev, tem um monumento lá que eu visitei. Naquela semana, 100 mil judeus foram assassinados. Ficaram horas, né? Horas matando. O pessoal conta que eles chegavam a ter que molhar as armas para esfriar. Lá foram mortos fuzilamento. Quer dizer, as armas tinham que molhar para esfriar para continuar funcionando. Foi nesse lugar que eles colocavam dentro da vala já, e com a cabeça próxima, para dar um tiro e poder aproveitar a munição e matar mais pessoas. Isso. Então, tudo bem, quem matou aquele pessoal foram os soldados da SS, mas quem organizou foram os ucranianos que trouxeram a população, ucraniano que falaram, aquela casa tem uma família de judeus. Olha, eu vi um judeu se escondendo ali, os ucranianos fizeram. Ô, Márcio,